Oi, para você que está me ouvindo, tudo bem? Estamos nós aqui em mais um microcast. Tô perdida, acho que hoje é o microcast número 29, eu acho que é isso. Como que vocês estão na quarentena aí, gente? Escrevam para mim, me contem. Eu tenho conversado com algumas pessoas, muita gente usando esse tempo para repensar a vida, repensar as ações, para onde está indo, o que está fazendo com o seu tempo. E eu queria muito saber de você que está aí me ouvindo, como é que tem sido esse tempo para você. Mas vamos ao nosso tópico de hoje. Eita, que esse é um assunto cascudíssimo. Eu recebi uma mensagem lá no site da Academia de Autoestima que falava isso. Eu não tenho autoestima por causa da minha mãe. E eu já vi tanto relatos parecidos de pessoas que têm uma autoestima negativa, uma baixa autoestima, por conta do que ouviram, de como foram tratados. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque eu sei como é doloroso ter passado por essa situação. Deixa eu falar duas coisas antes da gente começar. A primeira é que não existe isso de você não ter autoestima, porque a autoestima é o valor que você se dá, é a forma como você se avalia. Então todo mundo tem autoestima, você pode se avaliar de uma forma positiva e saudável, ou você pode se avaliar de uma forma negativa. Isso também é chamado de baixa autoestima. Mas não existe isso de não ter autoestima, certo? E a segunda coisa que eu quero falar é que se você passou por esse tipo de situação, eu sinto muito de verdade que você tenha tido sua autoestima, sua autoconfiança, sua autoimagem afetada por quem deveria te proteger, te amar incondicionalmente. E se você passou por isso, saiba que você não tá sozinha, você não tá sozinho nesse barco. Tem um monte de gente que tá lidando com as consequências da forma como foi criado, como foi tratado. E eu queria conversar com você sobre isso um pouco, porque você não precisa carregar esse sofrimento por toda a sua vida, se você também tá nessa situação. Sabe qual é o maior problema de ouvir coisas negativas enquanto se está crescendo, quando se é criança? É que quando se é criança, você não tem discernimento para entender que aquilo de que você está sendo acusado é verdade ou não. Não tem como você saber se é mentira ou se é parcialmente mentira. A criança simplesmente assimila aquilo e toma como verdade. Eu lembro de uma cliente que eu tinha que ela se achava chata. Ela achava que ela não tinha namorado porque ela era chata. E ela cresceu achando que era chata porque o irmão e os primos chamavam ela assim. Tem uma outra que não tem autoconfiança, porque o pai dizia que ela não conseguia, que ela não era capaz. Qualquer coisa que ela fosse fazer. O pai dizia, mas você não consegue. O pai diminuía ela o tempo inteiro. E isso é ainda muito leve, comparado a acusações, a xingamentos horríveis que algumas crianças passam. E a questão é como lidar com isso. É lógico que ouvir esse tipo de coisa, que ser diminuído, que ser humilhado, deixam marcas, deixam consequências. Penso que uma das primeiras coisas a serem feitas é entender que os pais têm uma grande tendência de reproduzir o que ouviram, reproduzir a forma como foram tratados. Quem é mãe já deve ter passado pela situação de se pegar fazendo exatamente o que a própria mãe fazia, mesmo tendo jurado que jamais faria tal coisa. É a coisa mais comum os pais se darem conta de que se tornaram os próprios pais. Por mais que não quisessem, por mais que condenassem determinados comportamentos. Se comportamentos são reproduzidos, mesmo quando a gente tem consciência deles, mesmo quando a gente analisa e fala que não vai cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos, se mesmo assim a gente reproduz, imagina quando não se tem consciência. Eu tenho 37 anos e a minha geração tem a sorte de ter acesso a muito conhecimento. Que minha mãe não teve, que a geração da minha mãe não teve, dos meus pais não teve. Meus avós, então, muito menos. Como eu ouvi uma vez, eram criados como pré-A. Se tivesse comendo, andando, falando, indo para a escola e brincando, estava tudo resolvido, não existiam maiores questões. Ontem mesmo eu estava conversando com minha mãe e ela me falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, a gente não tinha muitas dúvidas sobre o que era certo e errado. O certo era certo, o errado era errado. A gente não pensava muito. Hoje em dia, não. É muito mais, não vou dizer difícil, mas hoje em dia, por causa do acesso à informação,
A gente pode avaliar o que é certo e o que é errado de uma maneira que meus pais não puderam e meus avós muito menos. A própria forma de criar filhos mudou completamente. E os pais que faziam críticas muito negativas, críticas pouco construtivas, que diminuíam, que humilhavam seus filhos, muito provavelmente, eu ouso dizer que quase com 100% de certeza, sofreram as mesmas coisas. E como não existia o conhecimento para ter discernimento de que aquilo é errado, que não é saudável, que pode ser feito de uma outra forma, então acabavam reproduzindo. A baixa autoestima que tem a origem em palavras e em ações negativas por parte dos pais é uma continuidade, é um círculo vicioso. O pai foi tratado assim pelo pai dele, que foi tratado assim pelo pai dele, que foi tratado assim pelo pai dele, e assim vai dando continuidade a esse mal, esse veneno. Então vamos ter isso em mente. Primeiro, seus pais reproduziram a forma como eles foram tratados. E segundo, na grande maioria das vezes os pais querem o melhor para os seus filhos, querem que eles sejam felizes, que eles prosperem, e muitos pais, para proteger os filhos, enfim, das maldades do mundo, de possíveis frustrações, acabam educando assim, como se estivessem puxando o tapete, mas no fundo só estão tentando proteger do mundo. E aí quando você entende que seu pai e sua mãe reproduziram a forma como eles foram tratados e que eles fizeram o melhor que eles podiam, porque todo mundo faz o melhor que pode. Cada um faz de acordo com seu grau de entendimento, com seu grau de discernimento, com seu grau de evolução, com o amor que tem no coração, mas cada um faz o melhor que pode sempre. Se o tratamento que você recebeu, se a educação que você recebeu contribuíram para que você tivesse uma autoestima pouco saudável, quando você se conscientiza de que seus pais fizeram o melhor que eles podiam, com o grau de conhecimento, de instrução e de evolução deles, isso permite que você possa perdoá-los. Porque quando acontece o perdão, a gente tira esse peso das costas, né? Tira esse peso do coração. Quem perdoa se beneficia muito mais do que quem é perdoado. Porque quem se sente ofendido, quem se sente magoado, é que tem que lidar com esses sentimentos negativos. Quem se sente ofendido e magoado é quem carrega o peso no coração. E vamos lembrar que todo pai vai errar, toda mãe vai errar, porque são seres humanos que estão em seus processos de aprendizagem e evolução, são seres humanos cheios de defeitos, e é natural que errem, é natural que tenham falhas. Enquanto criança, a gente tem essa visão de que os pais são super especiais, maravilhosos e que não erram e que sabem tudo. Mas chega uma determinada idade que a gente precisa se dar conta que também erram, que também são humanos, que falham, que vão falhar. Dependendo dos erros e das falhas, é claro que deixam marcas profundas, é claro que causa dor. E você como adulto precisa se conscientizar de que o que você ouviu sobre você provavelmente não é verdade. Você ouviu a opinião de uma pessoa sobre você. E essa opinião é cheia de filtros. O julgamento que fizeram de você tem filtros das experiências pessoais, das crenças pessoais, da visão limitada de mundo que cada um de nós temos. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque quando você se conhece, você pode começar a construir a sua autoimagem de uma forma ativa. Você pode ter a percepção mais real de quem você é, uma percepção mais honesta, tanto em reconhecer as suas qualidades, os seus dons, as suas forças, o que você tem de bonito, como para reconhecer os seus erros, as suas falhas, porque assim você pode trabalhar para melhorar. Mas quando você começa a investir em autoconhecimento, o julgamento das outras pessoas vão ficando cada vez menos relevantes, mesmo que essas pessoas sejam os seus pais. Quando você toma conhecimento de quem você é e se apropria disso, você fica menos ofensível. Você entende que o julgamento da outra pessoa é a avaliação dela. Eu costumo brincar assim, se uma pessoa te chamar de azul, você vai se ofender? Não, né? Porque não faz nem sentido. Por que você se ofende com outros julgamentos, então? Eu sei que isso é um processo, eu sei que para muitas pessoas não é fácil se desprender, se desligar dos pesos do passado, dessas amarras, dessas âncoras, principalmente em relação à paz. E se tá difícil, se tá pesado para você, procure ajuda.
procure ajuda profissional. Uma pessoa que se ama, quer estar bem, faz o possível para estar bem, se ajuda. E se você sente que você tem questões do passado, questões mal resolvidas com seus pais, procure ajuda de um profissional, das técnicas com que você se identifica, em que você confia. Psicólogo, psicanalista, reiki, teta healing, não sei o que é que te ajuda. Mas o mais importante é que você não desista de você. E aí você entende também que a forma como você se vê é uma construção que você aprendeu a fazer a partir da interpretação que você fez de como as pessoas te viam, principalmente seus pais, obviamente. E por mais que seja difícil se olhar objetivamente, porque nós somos muito enviesados, é possível reconstruir. Não vou dizer reconstruir, mas é possível reformar essa forma como você se vê. E aí, quando você muda a forma como você se vê, a sua autoestima muda. Porque como a autoestima é um valor que você se dá, e esse valor que você se dá é baseado no que você pensa de você mesmo, você se avalia e você dá um valor. Então, quando você se vê de uma outra forma, a sua autoestima também muda. E espero que não tenha ficado confuso. Espero que esse áudio colabore com a reforma da sua autoestima. E posso falar mais uma coisa sobre pais, sobre autoestima? Eu falei do ciclo, da continuidade no tratamento, de como os pais foram tratados, eles tratam seus filhos. E olha que coisa mais linda, quando você se conscientiza de tudo isso, você tem a chance de quebrar esse ciclo. Você tem a chance de fazer diferente daqui pra frente, de mudar essa história. De criar seus filhos, de educar pessoas para que eles sejam mais autoconfiantes e tenham mais autoestima. E por que eu acho isso importante? Porque eu acredito que quando somos melhores para nós mesmos, quando temos um amor próprio saudável, nós conseguimos ser melhores para os que estão à nossa volta. Nós somos seres humanos melhores. E eu acho que esse é o caminho para sermos melhores uns para os outros. E assim, evoluindo individualmente, fazemos todos juntos um mundo melhor. Eu acredito nisso. Para mais conteúdo sobre autoestima, visite academiadeautoestima.com. Espero te encontrar aqui semana que vem. Um abraço para você e até lá.